O time é Eu tão gosto. medroso ou corajoso quanto o peso da mão que bate nele. Estamos prontos para usar as mais novas tecnologias em projetos de grande impacto? Neste episódio, vamos conversar com uma liderança que vive esse desafio todos os dias. Um executivo que já liderou transformações digitais em empresas gigantescas. E hoje está à frente da Tech Institute, parceiro do MIT no Brasil. Não dá para perder esse papo sobre inovação, estratégia e o futuro da IA nos negócios. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral, em conjunto com meu amigo, co-host e parceiro Gustavo Roberti. Fala, amigão. Como é que você tá? Boa. Hoje eu não tô do seu lado, mas tô feliz de te ver de novo, cara. Então, isso que eu ia falar. Feliz que você tá mais uma semana aqui com a gente, né? Porque agora você tá um cara importante. Você aparece, desaparece, fica 2 semanas sem aparecer. Você tá fazendo eu ralar bastante, hein, cara? Tira férias direto. Já sei que tem férias pela frente aí, semana que vem. Gostaria, viu? Gostaria de tirar mais férias, mas que bom que a gente tá trabalhando bastante também, né? Com saúde, né? Mas você vê, geralmente quando a gente tá longe um do outro da mesa, é que é assunto de tecnologia, já percebeu? Sempre assim, né, cara? Tecnologia... E hoje o assunto é tecnologia é sempre na nuvem. Mas antes de falar do nosso convidado de hoje... Sempre a gente fala com o Além, com as vozes do Além. Tema da 8ª temporada. Vamos lá, eu falo uma parte, você fala a outra. Começa por você, então. Quem faz junto... Entrega diferente. Aí tamo ensaiado. Ainda bem, né? Depois de 50 episódios na 8ª temporada, agora... Se a gente não soubesse, né? Então a gente... Cara, mas hoje a gente tem um xará, né? Meu xará aqui, Bruno Martins, está conosco. Boa. Vou chamar aqui para fazer parte, para dar as boas-vindas, né, cara? Então, falando de um tema importante sobre tecnologia, inteligência artificial. Faltou o Vidotti aqui, né? Então, quem deu bolo na gente hoje foi o Vidotti. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, o Vidotti sempre está presente. Mas... Hoje ele deu bolo na gente. Hoje ele não vai estar na voz do além, então, não? Não vai dar. É só nós dois aqui, levando para frente. Mas a gente está muito bem representado. E tentando falar de IA. Não tentando não, cara, a gente vai falar muito bem. Pô, o convidado aqui é um cara que tá... Vou apresentar, né? Bruno Martins, ele é CEO e sócio da Tech Institute, organização responsável pela publicação do MIT nos países de língua portuguesa. Ele tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia e inovação. Construiu uma carreira sólida em posições de liderança em grandes corporações e startups. Antes da Tech Institute, ele foi CTO da Olist, né? Empresa aí, né? Unicórnio. E também ocupou cargos estratégicos na Grupo Globo, sendo um dos protagonistas da transformação digital de uma só Globo. Então hoje o bate-papo muito bem representado. Alto nível, hein? Alto nível. Seja bem-vindo, Bruno. A mesa tá até balançando aqui. A camisa balançando aqui. Eu sei que o papo hoje... Dessa apresentação aí. Esteve também no Veron Connection. Maravilha. Bem-vindo, xará. Eu acho que tem muita inteligência artificial, então ela fez aqui uma pegadinha conosco aqui, tá, mas bem-vindo, como é que você tá? Bem-vindo, todos vocês também. Eu estou muito feliz aqui por estar no programa com vocês, Veroncast. Passou já tanta gente que eu admiro aqui nesse programa. E muito legal falar sobre esse tema, é sempre muito bacana, e principalmente num fórum, numa audiência tão qualificada. Maravilha. Tentei fazer um breve resumo aqui da sua trajetória, que é difícil, viu, cara? Fiz um stalker aqui no seu LinkedIn, rolei umas 10 vezes para baixo aqui, não conseguia ver aonde acabava. Mas se pudesse apresentar, cara, falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você hoje, né, como CEO da Tech Institute, mas falar um pouquinho da tua trajetória, que você já teve de realizações. Tá, boa. Então, assim, primeiro eu gosto sempre de começar, né, principalmente em papos com tecnologia no centro, né? Dizer que eu sou um cara de tecnologia, tá? Sempre fui um cara de tecnologia. Eu sou um engenheiro de computação, sou carioca, pelo sotaque nos primeiros 10 segundos já dá para perceber, né? Só que hoje eu moro em Curitiba, por isso que eu estou encasacado aqui. Você não é flamenguista, não, né?
Não, graças a Deus não, sou vascaíno. Eu Menos sofro mal, com menos as mal, coisas, menos mal, menos mal. Teve um desafio aqui resiliente. que no final do ano o Fluminense vai fazer a final com o Cruzeiro, mas não sei se é verdade não, viu? Acho que, viu, Bruno? Acho que vai ser Cruzeiro e Vasco. Vamos ver, vamos ver mais pra frente. Desculpa te Mas interromper. então sou carioca, né? Me formei na UERJ, com engenharia de computação, mas sempre dei uma pegada no meu repertório de tecnologia, muito mais pelo que ela abre de oportunidades e caminhos no negócio, do que propriamente a obra em si. Eu sou aquele cara menos de apreciar a obra e mais o que ela abre de caminhos. Essa tem sido a tônica do meu desempenho ao longo desses tempos todos aí. Fiz 3 escolas de negócio, então eu fiz COPIAD, Fundação Getúlio Vargas e mais recentemente MIT Sloan. E sempre tive muito próximo ao negócio, né? Passei por 11 anos de mídia, mercado de mídia, e 12 anos de telecom, depois mais 4 anos de e-commerce, antes do que eu estou fazendo agora. Comecei no Jornal Globo, né, na época que o jornal vendia aí 1 milhão de exemplares, hoje o jornal é um business que só diminui. Depois eu tive na Coca-Cola uma passagem rápida e entrei em telecomunicações, onde fiquei 12 anos. Esses 12 anos eu toquei os projetos mais pesados que tinham na indústria de telecomunicações naquela década. Então, a portabilidade numérica, fiquei no grupo Oi, né? Então, toquei o lançamento da Oi em São Paulo, desde quando ela não existia, até tudo funcionando lá. E conduzi a maior fusão do mercado brasileiro até então, que foi a compra da Brasil Telecom pela Oi. Liderei primeiro por parte de tecnologia e depois acabei liderando, inclusive, as áreas de negócio, porque a pessoa saiu e eu era um cara muito próximo ao negócio, acabei fazendo essa transição. E saindo da Oi, né, eu acabei indo para a TV Globo, e para mim foi uma diferença muito grande. Se eu vivia uma TI missão crítica primeiro, né, que me ensinou muito sobre como liderar tecnologia e missão crítica, telecomunicações, assim, né, separar alguma coisa pode cai o Brasil inteiro, né? E depois eu passei a viver um ambiente de extrema inovação, extremo foco em inovação e transformação, que é o Grupo Globo. Assim, o mundo inteiro vem ver como se fazem as coisas na Globo, a excelência e a inovação, tanto no produto final quanto no processo. Na Globo eu fiquei 6 anos, onde tive a oportunidade de participar de 2 transformações muito importantes. Primeiro na TV Globo. A TV Globo, ela se viu, de repente, com seus concorrentes não sendo mais os tradicionais, mas as big techs, né? E precisava acelerar sua transformação. Na TV Globo eu fiz um trabalho muito forte de mudança para uma área de tecnologia da informação mais moderna, produtizada. Antigamente só se trabalhava com projetos, o que era produto era muito incipiente ainda, agilidade de escala, cloud, tudo isso que precisava, que era habilitadores para a transformação digital do negócio. Acabei depois me envolvendo na transformação do Grupo Globo, que eram unificar os 5 hubs de atuação digital que existiam no grupo, né? Então, estou falando de Globosat, TV Globo, Globoplay, Globo.com, Som Livre, em uma só Globo. Por isso o nome do programa era Uma Só Globo. O programa foi um sucesso espetacular. Até hoje, converso com vários pares de mercado e vejo que a transformação foi uma das mais bem feitas de todas que eu já vi. E fiquei depois à frente, criamos o Hub Digital da Globo, né, que é repaginada na antiga Globo.com, e depois fiquei à frente dos produtos Direct to Consumer, na parte toda de jornada de vendas e tudo que era monetizado por assinatura, que não era publicidade, estava comigo. De lá eu entendi que passou meu momento de contribuição, o ciclo se encerrou, e aí eu queria uma startup. Me faltava na carreira uma startup para fazer o crescimento exponencial. Foi aí que apareceu a Olist, empresa no segmento de soluções para e-commerce, que precisava crescer muito rapidamente mas de uma forma estruturada e moderna. Então, eu vim com essa missão, o CEO e founder viu em mim essa pessoa e eu ajudei a fazer lá todo o crescimento, todo o scale-up da empresa de uma startup ainda
início de crescimento até se tornar um unicórnio em 2022 para 23. Quando depois começou, então, toda a parte de guerra, conflitos geopolíticos no mundo, capital de risco ficando mais escasso, e o mantra saiu de crescimento a qualquer custo para rentabilidade. Como rentabilizar o negócio? Trabalhei até 2024 rentabilizando o negócio, saí início de 24 e hoje sou sócio da Olist, mas não mais como executivo. E aceitei o convite, então, do Tech Institute, né? Eu já escrevia para a revista MIT Technology Review, eu sou colunista desde 2020, onde eu escrevo sobre estratégia de tecnologia, negócios digitais e inovação. E acabei me aproximando e recebi o convite para ser CEO dessa parte do Tech, que é a parte do grupo econômico ao qual essa empresa se encontra, mais ligada ao MIT. Né? Então, a gente hoje no Tech Institute, a gente, além da publicação da revista, que não é só uma revista, é uma plataforma de conteúdo, é a maior do mundo em termos de tecnologia e inovação, a gente também tem as verticais de consultoria estratégica, treinamento e pesquisa junto às organizações e fazendo trabalhos muito próximos aí ao ecossistema MIT. Então, um pouco do Bruno em alguns minutos até Muito hoje. bom, muito bom. Parabéns pela trajetória. E aí, Bruno, pegando essa sua vasta experiência, né, e transitando por várias posições e setores, que aprendizados você, ao longo dessa trajetória, foi adquirindo que formaram o profissional Bruno que é hoje, a sua forma de liderar e etc. Então, eu divido a minha carreira em três grandes ciclos com respectivos aprendizados, né? Tem uma primeira fase da carreira, foi a fase perseverar. É aquela fase onde projetos eram enormes, né? O mundo de tecnologia não dividia ainda os grandes desafios em pequenas entregas. Hoje o mundo é muito mais incremental e constante. E essa fase era fase de projetos enormes, coisas muito grandes que eu fiz, né? Digo da fase de telecom, principalmente, tá? Então era a fase de perseverar, de dizer que a missão era quebrar o muro de concreto e sair do outro lado. E a gente trabalhava muito, muito nesse sentido de mobilização total, de foco total, e não interessa qual a adversidade, você sair do outro lado. Depois eu vivi na minha carreira uma fase de inovação e transformação, que foi muito bacana. Eu sentia que eu estava, no meu tempo de telecomunicações, falando muito mais de gestão e menos de tecnologia. Na Globo, eu voltei a falar de tecnologia, eu voltei a falar do que eu realmente sei fazer de bom e que ajuda a transformar as empresas. Então, voltei a estudar como nunca na Globo, porque lá é uma empresa muito característica técnica, a tecnologia de lá. Não interessa se você é um diretor, se você é um VP, se você é um gerente, você tem que ter um conteúdo técnico muito, muito forte. E eu, como gostava disso, foi para mim um baita convite para voltar a estudar, a me manter atualizado com todos esses temas e tudo. Me aproximei do MIT, foi nesse momento. E depois eu saí para uma fase que eu chamo de executivo empreendedor, onde além da função executiva que eu sempre vinha fazendo já há um bom tempo, eu passei a me sentir um empreendedor junto. Eu queria empreender junto com o founder dos negócios que eu me envolvia, com os CEOs dos negócios onde eu me envolvia. E é o famoso skin in the game, né? Então eu comecei realmente a botar a pele no jogo, na Olist. Eu digo que eu percebi que minha forma de atuação virou quando eu comecei a. Sou um cara religioso, quando eu comecei a rezar de noite por um CNPJ. Eu sempre até então rezava por CPFs. Eu disse, bom, isso significa que eu estou realmente com a pele no jogo. Quando eu começo a rezar pela própria empresa, pelos negócios, pelas oportunidades que vem pela frente, é porque a minha pele está completamente no jogo. Eu já não distingo mais o que é pessoa, o que é o negócio. Então, essa fase foi a fase que começou na Olist, né? E até hoje está indo, porque eu acabo sendo também um sócio do grupo todo que envolve lá no Tech Institute, que é o grupo Infobase, e estou dentro do jogo, dentro
de empreender, de entrar em cada cliente, de mudar a realidade, de ajudar os clientes nas transformações. E esse é o que a gente busca, né? Transformar através do nosso conhecimento, da nossa parceria com o MIT. Fantástico, cara. Conectando um pouco das suas frases aí no começo que você apresentou, e vou trazer um pouco do contexto de projetos também, né? Um dos desafios que eu escuto muito, né, dos meus clientes é a integração da tecnologia com o negócio. Então, muitas vezes que eu escuto então estou num grande projeto, aí normalmente você vai ter, né, um diretor, um VP de tecnologia, você tem lá um VP de projetos, e isso não está muito conectado ao negócio. E você trouxe uma fase muito legal, né, que você é um cara de tecnologia e talvez uma das principais habilidades que você teve durante essa jornada foi trazer a visão clara de, tecnologia só vai fazer sentido se ela estiver integrada ao negócio, né? E aí eu queria trazer esses dois pilares, cara. Qual é, né, eu sei que talvez é difícil, mas qual é o segredo disso, né, cara, assim, como trazer a tecnologia, né, integrada ao negócio, e qual a armadilha que você enxerga que muitas vezes, né, a área de tecnologia se cai nisso para não estar conectada ao negócio? Bom ponto. Eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho cultural que tem que se fazer na empresa, né? Eu falo muito que algumas empresas ainda confundem o assunto tecnologia com a área de tecnologia, e são duas coisas diferentes. A área de tecnologia, claro, se dedica integralmente a isso, mas ser uma empresa high-tech, ser uma empresa que usa a tecnologia de forma estratégica, envolve muitos ajustes na cultura, inclusive, e não só na área de tecnologia. Então, um dos pontos, por exemplo, é essa distância defensiva que existe entre negócio e tecnologia. Aquela distância de segurança. Eu não vou me envolver, eu não vou trabalhar tanto da tecnologia, porque ao me envolver eu viro parte do problema. E isso não dá mais. Isso funcionou naquela fase perseverar lá de trás, que eu vivi lá atrás, que foi antes de entrar os métodos ágeis, entraram na empresa justamente para mudar um pouco isso, para trazer times multidisciplinares, para trazer o negócio junto para a tecnologia, para construir junto. Então, mas isso é fácil de falar e difícil de fazer. Você precisa trazer os seus stakeholders para dentro do jogo, chamar eles para a dança junto e dizer que eles fazem parte disso daí e mostrar os benefícios que se tem ao trabalhar junto, né? Então, eu costumo dizer que a primeira coisa para trabalhar junto, negócio com tecnologia, é trabalhar a abertura ao erro, a abertura à experimentação. A empresa que não experimenta não inova. E isso tem muito a ver com como o negócio trata a tecnologia na hora que erra. Porque na hora que erra, se você. Eu digo o seguinte: se um cliente, uma área de tecnologia é tão medrosa ou corajosa quanto a mão que bate nele quando ele erra. Se a mão bate forte na hora que a pessoa erra não aquele erro por displicência, mas o erro por ousadia, principalmente, esse cara jamais vai ousar de novo, ele jamais vai trazer inovação de novo no meio de um projeto, porque aquilo só pode tirar ele do caminho. Agora, quando isso é mais aberto e mais conversado, de uma forma mais ampla, entre uma relação mais simbiótica entre TI e áreas de negócio, isso flui muito melhor. O time fica mais corajoso e passa a usar mais. O time que apanha muito coloca gordura nas coisas que faz, nos prazos que dá, e vira um time aos poucos lento, e tudo que não pode ser no mercado atual é ser lento, né? Não, maravilha. Ô Bruno, como é que nessa velocidade de mudança tecnológica, como se fazer para manter-se atualizado? Ótimo. É o Leu conceito MIT? Bom começo é você ler o MIT Technology Review, fazer uma assinatura, ler todas as publicações do Tech Institute. Mas existe o conceito do lifelong learner, né, que é o cara que entra e não aprende, não para de aprender nunca, ele aprende a vida inteira. E isso é uma coisa que eu aprendi trabalhando com tecnologia muito cedo. Eu precisava me atualizar constantemente. E isso só vem aumentando, o pace da mudança só vem aumentando de lá para cá. Então, essa necessidade fica cada vez maior.
como eu falei, eu acho que o Grupo Globo foi uma transição na minha vida, que eu estava muito novo, eu fui gestor, né? E eu estava vendo que eu estava ficando muito gestor e menos profundo no conteúdo técnico. E no Grupo Globo, ao conviver com meus colegas lá, que também viviam isso, eu vi que era super necessário, porque nós éramos uma gestão técnica, nunca deixaremos de ser. Um executivo de tecnologia sempre será uma gestão técnica. Então, ele, como técnico que ele é, além dos atributos de gestor, os soft skills, o conhecer o negócio, tudo, ele tem que saber até a segunda derivada do tema técnico. E para isso ele tem que se manter atualizado, estudando, fazendo cursos. Eu, por exemplo, eu faço desde os cursos grandes, como, né, os 3 MBAs que eu fiz, como faço cursinhos pequenos desses online, sabe? Para aprender uma coisa nova que saiu, eu aprendo, vejo como é, vejo como constrói, mas eu não vou construir porque eu não construo mais, eu não meto mais a mão no código no meu atual momento de carreira, mas eu preciso desafiar quem coloca a mão no código. Que eu preciso desafiar o time técnico. E para saber desafiar, você tem que conhecer até a segunda, a terceira derivada do assunto, mesmo que você não vai fazer aquilo no dia a dia. Então, eu incorporei esse conceito e hoje é mais do que nunca, né? Agora com a IA, né? é, São novidades todos os dias, todas as semanas. Você tira 2 dias sem você se atualizar, quando você volta, você já sente aquele FOMO, né? Estou perdendo alguma coisa, estou desatualizado. Então, se manter o tempo todo lendo boas publicações, fazendo bons cursos, hoje em dia o conhecimento está muito acessível. É uma forma de entender que a sua carreira é, não depende só daquela empresa que você trabalha. Você é o dono dela. Você tem que correr atrás para se manter sempre no topo de linha da atualização tecnológica. Trazendo esse ponto que você trouxe agora da IA, né? Já conectando já com o momento presente e fala um pouquinho de tendências, né? E aí trazendo exatamente essa visão de plataforma de conhecimento, de conexão, negócio e tecnologia. O que hoje você enxerga de vida real que hoje a gente tem em IA, e assim, aí olhando uma visão de executivo e de profissionais, que se enxerga como uma boa prática para essa pessoa que está liderando projetos hoje, né? O que se enxerga hoje ali, e aí tem muito FOMO, né? Ah, pô, escutei isso, escutei aquilo, dá medo, mas na vida real já passamos por isso inúmeras vezes, só que está mais acelerado, né? Acho que esse é o ponto. Então, isso é excelente, Bruno. A gente está passando por um momento muito peculiar, né? A gente está com muita tecnologia nova sendo lançada, por outro lado, um momento de muita incerteza econômica. Então, em função de todos os conflitos geopolíticos e o mundo está muito ainda entendendo que momento é esse que se está vivendo, o capital não está solto ainda como deveria estar. Só você vê os números de aporte que tem em startups na América Latina no último ano, comparado aos anos anteriores. Isso não, ainda não voltamos ao patamar que era antes, né? E isso traz essa sensação de FOMO, né? Tem um monte de coisa legal para fazer, mas eu não tenho, muitas vezes, orçamento para colocar dentro da minha empresa, e eu acho que todo mundo está fazendo, menos eu. E aí saem, né, líderes desse tema de IA atuando com a mentalidade de uma solução em busca de um problema, quando na verdade deveria ser o contrário. Você não deveria estar com a IA na mão da seguinte forma: eu preciso fazer uma coisa com IA, que alguém tem alguma coisa para fazer IA aí? Não, não é por aí, entendeu? Na verdade, você deveria identificar quais são os problemas de negócio, né, as dores de negócio, os objetivos de negócio que a minha empresa tem, aonde que IA e outras ferramentas também, que não sejam IA, podem auxiliar nesse desafio. A partir desses desafios mapeados, entender aonde que a gente comprova a geração de valor com KPIs e a gente começar realmente a trabalhar projetos investidos, mas com fundamentos e com objetivos a serem alcançados. O que a gente vê hoje é que isso está muito solto, sabe, Bruno? Hoje, os líderes estão fazendo sem entender onde estão chegando, onde estão alinhados ao objetivo e, e que resultados isso vai dar a curto prazo, a médio prazo. Pra você ter uma ideia, somente 5% dos
projetos de IA generativa, nesse momento, estão gerando retorno nos investimentos. Tá? Eu vi um estudo recentemente do Gartner que mostrava que quase a maioria esmagadora, me fala agora a memória do número em si, geram produtividade, mas produtividade que não se reflete em retorno para o investimento. Então, eu ouvi um exemplo que eu gostei muito e estou repetindo agora, que é o seguinte: se você gerar, automatizar, botar IA e gerar, sei lá, ele gerar 3 horas por mês de uma atividade, sei lá, de aprovação de contratos ou de elaboração de contratos para o pessoal administrativo da sua empresa, no final você vai gerar 20 minutos por dia. E o que aquele funcionário faz com aqueles 20 minutos? Ele toma um café. Não se reflete em lucro para o acionista. E já ao passo que, se você escolhe bem os casos onde aplicar, os mesmos 20 minutos aplicado a um call center, por exemplo, o atendente atende mais 2 ou 3 chamadas, que, se forem chamadas de vendas, converte mais clientes. Ou atende melhor, resolve problemas do cliente, que vai melhorar a experiência, vai fazer uma retenção daquele cliente. Então, assim, as coisas estão um pouco desassociadas do que se busca de resultado com a IA. E eu acho que a gente vai entrar já já num momento de muito mais foco nessa estratégia, na governança, na ética, na segurança, tudo isso aí. Desculpa, Gustavo, mas resumindo até um ponto que a gente falou agora, né? Se a tecnologia não estiver conectada ao negócio, esse cara tá 2 casas para trás, né? Porque ele tá perdendo a casa da IA, e ainda ele vai ter que trazer para o negócio como que ele vai entregar a tecnologia, né? E não vice-versa, né? Então, acho que gestores, acho que fica essa dica aí, porque senão vai estar colocando dinheiro onde tem que colocar dinheiro, né? Mais cedo ou mais tarde vai chegar um CFO na porta dele e dizer assim: amigo, muito legal esse monte de brinquedinho que você está criando aí, mas vai levar aonde? Que E já aí? queimou não sei quanto de dinheiro, entendeu? Então, mais cedo ou mais tarde essa conversa chega. Então é bom estar preparado para ela. E o bom do skin the game é isso, né? Porque se a gente tiver skin the game pra olhar o dinheiro, né? Uma hora a conta chega. Desculpa, Gustavo. Não, é que eu ia comentar que a percepção que eu tenho, a percepção leiga, é muito aderente ao que o Bruno trouxe, de que existe uma pressão para a utilização de IA, uma pressão da sociedade, da liderança e etc., onde a imaginação não, todo mundo com uma conta de chat GPT procurando aonde vai ser mais produtivo. E aí a gente cria um cenário que todo mundo corre sem um objetivo, sem um foco comum, que não necessariamente a gente vai ter êxito no final, não é isso? Esse é um ponto realmente importante, né? Um deles que eu até queria ressaltar nessa que você falou, a IA é muito mais do que chat GPT, né, gente? A Sim. IA é muito mais até do que o LLM, de uma forma geral. Hoje há uma falácia, né, de que não, eu quero fazer IA, não quero mexer nos meus dados. Então, isso é um projeto de analytics, não é de IA. Só que não existe IA que muda o negócio, que gera diferenciação para o negócio, se não tiver calcada em dados de verdade, em dados que a sua empresa, de alguma forma, coleta dos touchpoints dos clientes, ou seja de onde for, até às vezes adquiridos externamente, mas a IA sem dados é só uma feature. A IA sem dados não transforma. Então, o que você vê hoje, muitas vezes, é um excesso de GPT, uma GPT mania, né, na empresa inteira, todo mundo usando, muita gente ficando com um pensamento pouco crítico e pouco profundo, porque espera as coisas já muito mastigadas. Então, trabalhos que chegam muito bem escritos, muito bem elaborados, que é uma IA generativa, mas que você vê que teve pouco nível de reflexão, de provocação, de interação homem-máquina ali, até aquilo virar um output que gera valor, tá? Então, isso eu vejo acontecendo muito forte atualmente. Perfeito. Explorando esse ponto, né? Você já até falou sobre o vale da morte da IA, né? Ou seja, entre áreas técnicas e de negócio. Como que a gente pode evitar, né, que essa IA vire apenas um experimento isolado e para partir para resultado concreto, né? Você falou um pouquinho disso, né? Trazer para o negócio, mas como, olhando a perspectiva de IA e não só chat GPT, o que você recomenda para a nossa audiência?
Então, eu costumo dizer que tem alguns eixos a serem trabalhados, tá? Nós, no Tech, a gente sempre aborda três dimensões nessa principais, tá? Não que sejam só essas três, mas essas três principais para entrar em programas dentro dos nossos clientes. Uma é a tecnologia, claro. É importante a empresa que vai entrar numa jornada de IA para transformar o seu negócio, que ela entenda de tecnologia. Então, um nivelamento é, assim, homogêneo entre as lideranças, principalmente, que vão trabalhar com o tema, é importante, porque tem que saber falar do assunto. Lembra aquele assunto da distância defensiva, que ela está sumindo, ela está acabando? Não tem mais jeito. Então, a área de negócio, é o marketing, é o financeiro, é a área operacional, ela vai ter que sentar com quem lidera essa iniciativa, com quem puxa esse programa dentro da empresa, para discutir sobre isso. Então, é importante um nivelamento técnico. O outro bloco é o bloco de estratégia. E o terceiro de cultura e engajamento. Estratégia para você fazer justamente aquele entendimento de aonde se vai com a IA, alinhados a quais objetivos estratégicos, decisões importantes como make or buy, né? Que sempre foram decisões que permearam aí o mundo de tecnologia, mas agora mais do que nunca, onde que eu vou criar, aonde que eu vou usar o que já tem, né? Principalmente agora ainda entrou o tema da soberania na mesa, né? Entre os países, né? Eu vou criar não só por uma questão de conhecimento interno da minha empresa, mas pela, às vezes, dependência de um outro país, como é que está a relação com isso? Eu quero correr esse risco ou não? Então tem questões estratégicas que têm que ser abordadas. Estratégias de go-to-market, né? Como é que eu apresento a IA aos poucos no meu produto para o meu cliente entender o que está acontecendo? Então tem várias questões estratégicas. Na parte de cultura e engajamento também, a mesma coisa. Tem vários elementos da cultura da empresa que atrapalham muito a adoção de IA e de qualquer inovação, como, por exemplo, aquilo que a gente falou de aversão ao risco, né, da falta de Uhum. cultura de experimentação. Então, assim, são elementos que atrapalham muito. E também da forma de trabalho. O modelo operacional das empresas, muitas vezes, tem um excesso de rituais, tem uma rotina travada, tem uma forma de arrumar as equipes que não estão legal. E que isso, num momento onde se cria tudo junto, né? Quando a gente fala de tecnologia, estamos falando muitas vezes de software, e o software cada vez é mais cognitivo, com IA embutida. Então tem mais a área de tecnologia, de desenvolvimento e a parte e o time de IA. Está todo mundo junto. Então, quais são os modelos operacionais, por exemplo, que fortalecem essa união? E quais são os que afastam isso aí? Então, entrar nesse tema é um tema super importante. Então, eu diria que são esses três blocos, tá? Que Uhum. ajudam a passar melhor por esse vale da morte da generativa AI: estratégia, cultura, e engajamento e tecnologia. Um Muito, balanço mais harmônico entre essas três coisas. muito bom, Sim. cara. Muito bom. Bruno, tem um quadro aqui no Veruncast que a gente chama de Aconteceu no Gemba, que é para trazer uma história que tenha sido interessante na sua longa carreira aí, você passou por vários lugares. Se puder trazer uma história para a gente, talvez voltada para IA, ou seja, uma implantação que tenha sido com êxito ou não, fica à vontade aí. Boa, muito legal. Então, quando eu estava no desafio anterior, né, estava na Olist, e a Olist ainda estava bem assim, inicial na sua curva de maturidade em tecnologia, e tinha a área de dados lá, com vários cientistas de dados já querendo arregaçar a manga para fazer coisas mais preditivas de IA. Não era generativa IA ainda, mas já era, né, era IA, porque a IA tem machine learning todo que a gente não pode esquecer. E queria fazer isso, e uma pressão até para trazer novos cientistas de dados. Só que a gente estava todo mal arrumado na parte de estruturação dos dados em si. Então, o que eu pedi naquele momento, eu disse: olha, eu não quero nenhum cientista de dados nesse momento. Nesse momento, eu preciso de analistas de dados e engenheiros de dados para arrumar esse arcabouço de dados
para que aí sim dados confiáveis sejam utilizados na predição das coisas, no que a AI faz muito bem. E foi uma inversão, né? Porque na época todo mundo estava querendo ter um monte de cientistas de dados para começar a fazer IA de uma forma mais forte. E eu inverti essas coisas, né? Foi difícil, porque quando a gente fala de estruturação maior de dados, a gente está falando de um trabalho de analytics mais pesado e que não é tão curto prazo assim. Então a gente tentou fazer com ganhos incrementais, mas não tinha jeito, o bloco era grande para carregar, era uma placa gigante de cimento para levantar e colocar no lugar certo, né? Então isso a gente não faz rápido. Então a gente busca, acho que um aprendizado foi a gente buscar quick wins, né? Algumas entregas que gerassem valor no meio do caminho, enquanto movia as pedras fundamentais. E quando as pedras fundamentais de fato encaixaram, a gente conseguiu aí sim trazer as melhores cabeças de ciência de dados, as melhores cabeças de AI specialist e botar para trabalhar na criação de inúmeros modelos autorais que a gente criou lá dentro da Olist na época. Então foi um case muito bacana e de inversão das prioridades por um momento para fazer o dever de casa correto. Então é um case que eu gosto de contar. Legal. Pô, sensacional, viu? Boa. Sensacional. Bruno, olhando agora uma visão para futuro, eu sei que é difícil, mas pô, você está conectado aí no berço das boas práticas, né? Olhando plataforma de conhecimento. E aí, olhando essa plataforma de conhecimento, quais são as principais tendências que você, né, acredita que vai impactar fortemente, né, projetos corporativos? Então, eu acho que a primeira é governança, tá? Governança. A gente está fazendo muita coisa dentro das empresas. Eu acho que não é falta de iniciativas que a gente está vivendo, elas são iniciativas desordenadas, talvez, tá? Então, eu acho que vai haver um foco em governança muito grande nos próximos anos aí para arrumar essa casa. Vou te dar um exemplo. Hoje entra um funcionário na empresa, você dá lá as ferramentas de IA para ele, e ele vai e cria rapidamente, em poucos meses, alguns, talvez dezenas de agentes de IA. E esses agentes já começam a fazer várias coisas automaticamente, muitas vezes até que tem a ver com a jornada do cliente. E esse cara muda de área, esse funcionário muda de área ou sai da empresa, né? Pede demissão, sei lá. Como que fica isso? Como fica esses agentes que ele criou? Ficam agentes zumbis rodando pela empresa? Então, assim, como que a empresa inventaria o que está sendo feito, tem visibilidade do que está sendo feito, como que ela divulga políticas mais claras do que fazer e como fazer com segurança? Qual a, qual é o alinhamento com a visão, com os valores da empresa que um agente, por exemplo, de IA, que se relaciona com o cliente, deveria seguir, já dado que aqueles são valores da empresa? Então, tem muita coisa na linha da governança disso tudo que a gente vai ter que evoluir nos próximos anos. Acho que o foco vai ser esse. É claro que, tecnicamente, muita coisa nova vai continuar surgindo, essa roda de invenções não para, mas as empresas vão precisar não de um freio de arrumação, mas de uma arrumação on the fly, né? Do que está acontecendo tudo muito fortemente, tá? Ética também é um ponto que vai nortear bastante essas questões, né? Do que é ético no uso da AI ou não pelas empresas. Então, claro, conhecimento, um foco em conhecimento, e conhecimento não só técnico, como falei, principalmente naquelas três esferas lá que envolvem cultura, modelo operacional, estratégia, Aham. além de tecnologia. E conectando essa linha agora uma visão um pouco maior, né? Ou seja, você está falando uma visão das empresas, né? E quando a gente olha agora uma visão mais global, olhando de organizações e olhando governos, porque isso tende também a talvez até piorar, né? Porque numa visão que você está falando de ética, de governança, porque uma visão você tem agentes trabalhando para uma empresa, qual que é o papel, né, aí do Estado e de agências para trazer uma governança para a sociedade? O sei que talvez esse é um assunto polêmico também, né? Mas como é que você enxerga isso como futuro?
Olha, essa não é realmente a minha praia regulatória, mas o que a gente vê é que precisa realmente ter alguns marcos importantes com regulações que tragam essa discussão, tragam esse tema de IA para algo mais, como é que se diz? Mais correto, um uso mais transparente da inteligência artificial e principalmente que não gere problemas para a sociedade. Eu acho que outras questões que vão envolver governos, já estão envolvendo e tudo, é a questão da soberania, né? A soberania do uso da AI. A gente já começa a ver, né, retaliações de um lado para o outro, em relação à propriedade intelectual desses ativos. Então, eu acho que é outra coisa que não necessariamente vai se resolver de forma regulatória, mas, provavelmente de forma diplomática, mas muito estratégica, que vai envolver aí grandes governos e, nesse sentido, tá? Ô Bruno, e para quem está querendo iniciar a jornada de IA no seu empreendimento, um CEO que queira trazer isso de forma correta, qual conselho que você traria? Como que seria primeiros passos desse Então, profissional, dessa empresa? muito bom. A gente publicou um estudo no MIT, né, no Tech Institute, que mostrava, né, alguns estágios de maturidade no Brasil, né? Depois, esse link eu posso mandar para vocês para anexarem aí o link da pesquisa que mostra os estágios, né? O estágio observador, explorador, construtor, orquestrador e até o estágio visionário, no uso da inteligência artificial. Eu acho que essa é uma boa escadinha a seguir, né? O estágio observador, você já começa a fazer alguns usos pontuais, você incentiva que use, mas ele está nada integrado, não tem uma liderança clara. Depois você começa por um modelo mais explorador. Você, além de observar e fazer coisas muito isoladas, você começa a fazer pilotos, mas ainda são pilotos múltiplos, ainda não conectados adequadamente, ainda com políticas não muito conhecidas, uma ética que é uma ética informal, dependendo de cada indivíduo. Depois você começa a ir para o modelo construtor, e aí vou parar por aí, porque aí do orquestrador e visionário já é muito para o nosso momento atual, mas no orquestrador você já começa a ter um plano formal, aquilo que a gente falou, né? Começa a já ter metas claras, começa a ter a capacitação de uma forma contínua e estruturada, e não one shot, pô, vou treinar aqui essa turma aqui que está precisando só, mas entendendo que esse conhecimento ele é vivo, porque muita coisa aparece todos os anos e que ele precisa ser evolutivo dentro das empresas, né? A ética já muito mais bem trabalhada e aplicada nos processos, e os processos mais conectados com isso tudo de AI que está sendo visto. Então, eu acredito que começa por esses caminhos aí de explorador, de observador, explorador e construtor. Boa. Fantástico. E ainda nessa linha de IA, né, o que, que você poderia dizer, os principais mitos, né? Então agora olhando no lado contrário, né? O que, que tem de mito que ainda precisa ser derrubado com relação à inteligência artificial? Bom, primeiro é que a IA vai acabar com os empregos imediatamente. E a gente não consegue prever dezenas de anos na frente. Mas hoje isso não é verdade. Hoje o que a gente está vendo é que a IA está ampliando os poderes das empresas, trazendo necessidade de novas funções, de fazerem outras coisas, tirando bastante do trabalho burocrático e operacional, braçal, né? Eu acho que começa assim a ter algum repensar dos cargos mais júniores dentro das empresas, e esses são os mais impactados pela IA, mas isso não vai acontecer tão cedo, tá? Eu tive agora no MIT MTech AI em Boston, lá no campus do MIT, dentro do Media Lab, e o Media Lab estuda essa interação, né, entre homem e máquina desde muito tempo. E uma das coisas que se fala muito é o conceito do human in the loop, né? O humano, ele no loop, ele muito mais, cada vez mais como um supervisor de uma atividade que ele está hoje delegando a AI, do que propriamente substituído. Então, ele vai ser aquele cara que calibra. Por que que você
ver um trabalho tão diferente, com resultado tão diferente, os dois feitos com IA, entre uma pessoa, um profissional mais júnior e um mais especialista, mais sênior, pelas interações nesse loop que teve. Você teve muito mais interações e com isso o resultado final ficou melhor. Então esse é um mito, esse é um primeiro mito, tá? E o que a gente viu aí eu vi um estudo do Gartner que analisou várias demissões dentro de uma determinada geografia num período que mostra que a maioria das questões são completamente alheias ainda à AI para essas demissões. Tem uma partezinha já, mas outra parte que nasce também, tá? De novas funções. Então, é um pouco disso. E o outro mito que eu queria colocar é que IA não é só generativa IA. E a generative AI, ela é uma das formas de IA e não é a bala de prata para tudo. Então, eu vejo algumas questões de negócios, de produtos digitais que tentam ser resolvidas com IA generativa quando deveriam estar usando abordagens de machine learning tradicional, modelo de regressão, de classificação, Random Forest, etc. e tal. Tem todas essas técnicas, várias delas, que são super úteis, modelos de classificação, de otimização, precisam ser usadas ao invés de IA generativa para tudo. Até porque IA generativa é cara, né? Então, se você buscar resolver todos os seus problemas de IA com IA generativa, você, além de não estar usando a melhor solução para aquilo, você pode estar invadindo um terreno de custos muito altos aí. Então, eu diria esses dois mitos aí que eu tenho visto bastante. Pô, aprendi bastante. Aprendeu muito sobre IA? Aprendeu? A gente tem uma IA aqui, a meio analógica IA, mas assim, eu fico brincando. Tem a IA fajuta aqui. Na verdade, fajuta não é generativa, é outra ferramenta da IA. É uma coisa, só não é generativa. Aí eu caio no mito aqui, na falácia, né? Mas brincadeira, a gente sempre fecha aqui no final do nosso episódio, pô, e foi um baita aprendizado pra mim, viu, Xará? Com uma síntese do que foi no nosso aprendizado aqui. Então, a nossa IA aqui, o Chat Roberti. Olha, vou falar pra você, deu coisa pra anotar aqui. Não deu? Pô, deu coisa pra anotar. A gente não teve videote, mas o episódio foi fantástico. Esse episódio eu sofri, acho que eu vou começar a trazer algo mais estruturado aí, porque o negócio foi complicado. Mas vamos lá. Conversamos com o Bruno Martins, CEO da Tech Institute. Conhecemos inicialmente sobre a trajetória profissional dele. E aí ele já começou o episódio falando que ele é um cara de tecnologia, né? Aí falamos sobre um pouco da atuação dele na Oi, na compra da Brasil Telecom, depois na Olist, na transformação em unicórnio, e depois na TV Globo, onde ele participou do projeto Uma Só Globo. E aí ele trouxe aprendizados durante a vida dele, onde na primeira fase foi perseverar, onde ele participou de projetos enormes, então essa busca de atacar o problema muito forte. Depois numa questão mais de inovação e transformação, e aí ele trouxe a questão de estudar, manter atualizado como um ponto importante. E depois na terceira fase, como executivo e empreendedor, e aí algo que a gente está muito no nosso dia a dia, do skin in the game. E aí ele trouxe que ele começou a rezar pela empresa. Então, pessoal, você está rezando pela Verum, Bruno? Bastante. Está rezando? Se não tiver, você não está skin in the game, hein? Por favor. Não dá. Aí depois falamos sobre a integração de tecnologia mais negócio, né? E falamos como que deve ser feito isso. E aí trabalho cultural, stakeholders dentro do jogo. E ele trouxe uma outra abordagem interessante, que a empresa que não experimenta não inova. E a gente falou um pouco sobre a cultura do erro, como que isso pode ser prejudicial e pode ser uma armadilha nessa integração de tecnologia mais negócio. E aí uma outra reflexão importante para a gente levar também, aí, para você levar para casa. Time que apanha muito coloca gordura. Então isso para quem trabalha com planejamento, com gestão, é fundamental. A gente tem que guardar isso. O time é tão medroso ou corajoso quanto o peso da mão que bate nele. É isso aí. Boa. Muito bom. Falamos sobre lifelong learning, atualização constante, essa necessidade. E ele trouxe esse conceito de é importante a gente estar atualizado, porque a gente precisa desafiar o time técnico, não mais que a gente vai fazer, mas precisamos desafiar.
Falamos uma coisa também aqui que a gente traz muito internamente dentro da Verum, a necessidade do você SA, ou seja, você é o dono da sua carreira. Ele trouxe de forma explícita isso. Falamos um pouco sobre a sensação de FOMO, todo mundo querendo aplicar IA de forma desordenada, e aí as dores relacionadas a isso, problemas do negócio, desafios, e como que a gente ataca isso. Geração de valor, e aí sim, conectando geração de valor com projetos de IA. E aí entramos um pouco mais no detalhamento de inteligência artificial, que é muito mais do que um chat GPT, muito mais de LLM, que é a necessidade de dados estarem estruturados. Ele trouxe isso muito forte na necessidade da estruturação de dados, que aí você consegue implementar a IA de forma consistente. Falamos sobre GPT mania, que acaba tirando a criticidade das pessoas. Estou falando que a gente falou bastante coisa. Isso aqui quase que acabou. Eu falei que a tua é muito melhor, cara. Eu falei. É complicado. Trouxemos as 3 dimensões da transformação do negócio por IA. Então tem que ser tecnológica, né? Atuar na tecnologia, tem que ter o olhar estratégico, que é aonde se vai, ter decisões importantes como make or buy, e a cultura e engajamento também tem que ser um ponto importante. No final, o aconteceu no Gemba, que ele trouxe um caso da Olist, que ele inverteu a lógica e o foco foi na estruturação de dados, não na busca da inteligência artificial por si só, né? Para isso, ele trabalhou o Quick Wins, para que tivesse entrega de valor no início, para depois conseguir movimentar as peças mais estruturais. Chegando no fim, futuro, principais tendências, foco em governança. Ele deu o exemplo dos agentes zumbis. A gente tem que ficar de olho aí, para a gente não vai ter um monte de agente zumbi dentro da Verum aí, tem que ficar de olho aí. Ética e foco em conhecimento. E para concluir, pessoal, vocês já anotaram aí os primeiros passos para a adoção de uma IA? Então, observador, que é usos pontuais. Depois você avança para o explorador, que são você começar a trabalhar com piloto. E no final você vai estar já no construtor, que aí com metas claras e com a capacitação contínua da organização. Sem esquecer dos mitos derrubados, né? Dos mitos que hoje que a gente já está confrontando. Que a IA não acabará com empregos, e aí ele trouxe o Human in the Loop, com uma função mais de supervisor, de calibrador, e a IA não é só generativa. Eu provei aqui pelo meu aplicação, aqui é IA pura, não é só generativa, ela me ajudou a fazer esse texto aqui. Fantástico, fantástico. Que aprendizado, viu, Bruno? Pô, parabéns aí pelo episódio conosco. Obrigado, viu, pela transferência de conhecimento. Eu aprendi bastante. E nada, eu que agradeço. Foi muito legal, muito leve o papo e adorei falar sobre um pouco disso tudo. Está mexendo tanto com o mundo e as pessoas precisam realmente debater e ouvir opiniões diferentes. Muito obrigado. Imagina. A última pergunta agora é para você, tá? O que foi útil para você, viu, Bruno? Então, eu perguntei para o Gustavo o que foi útil para ele, trouxe aqui uma lista de, não sei, umas 57 pontos itemizados, mas aí a última para você, né? O que foi útil para você nesse papo conosco aqui? Obrigado mais uma vez. Cara, o que foi útil nessa conversa foi justamente o foco que vocês deram nas empresas hesitarem, nas empresas terem êxito nessa jornada. Né? Nós não tivemos um papo com foco na tecnologia em si, mas naquilo que ela vai abrir de negócio e como que pode ajudar a abrir oportunidades de negócio. Tá? Então, acho que esse viés que vocês deram na conversa foi fundamental e que eu levo aqui como muito positivo desse bate-papo dessa manhã. Legal, obrigado mais uma vez, Bruno, muito bom. Isso aí, pessoal. Então, tecnologia integrada ao negócio, não é? É isso aí. O que foi útil para você aí, galera? Vai começar a fazer IA no seu empreendimento de forma sustentável e correta? É isso aí, hein? Bora? Bora para a próxima? Bora semana pra que vem você tá aqui, Sem dúvida. Tá? Tô então, de novo. Beleza. Ó, semana que vem... Sem IA, sem aqui, né, um avatar aqui. É o Bruno Amaro tá de volta. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Valeu, obrigadão, pessoal. Valeu. Um abraço. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor
e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veroninstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.